Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Corá. Aqui quem fala é Matheus, do canal 3 de Fevereiro, trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos falar de coisa boa agora, né? Trazer um vídeo para vocês, fazer um react aqui ao vídeo do Biratão Leal, da ESPN, do canal ESPN Brasil. Ele fala sobre. Ele tem esse quadro no canal, né? Tá com o livro, onde ele fala. Ele já falou sobre a Portuguesa, falou agora do Santa Cruz e outros times. Então, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo, seguir todas as nossas redes sociais e convido você a se tornar membro do canal. Vou deixar na descrição do vídeo os planos de membro e todas as nossas redes sociais. É isso, vamos começar o vídeo. Proposta vinculante com dois empresários para transformar o seu futebol em SAF. Então não vou nem dizer que é o primeiro passo para o futebol do Santa Cruz virar SAF, porque na verdade o terceiro ou quarto passo ali é um dos passos finais para o Santa Cruz virar SAF. Então, ele acaba de falar que o Santa Cruz já está nos seus passos finais. As negociações começaram há 2 meses, porém conseguiram manter o sigilo e só foi vazado agora já na reta final. SAF. Então, realmente, agora está faltando muito pouco para isso acontecer. A torcida já até fez foguetório, se reunir para comemorar na rua, porque, de fato, agora é só uma hecatombe para isso não acontecer. E o Santa Cruz, então, está passando 90% do seu futebol para os empresários Vinícius Diniz e Márcio Kadar. Os dois são de Minas Gerais. O Vinícius é o nome que vai ficar mais com o futebol e o Márcio mais com a parte do investimento. Foi prometido um investimento de R$ 1 bilhão nos próximos 15 anos, tá? Então dá uma média de 66,6 milhões por ano, tá? É uma média, porque não é exatamente assim que vai acabar acontecendo, né? Cada ano vai ter momentos diferentes. Bom, o Vinícius vai ficar à frente do futebol, como ele disse, né? Contratações, e o Márcio vai ser a gestão financeira. O valor de 1 bilhão, como ele também falou, não é um valor fechado. Pode ser um pouco mais, eu acredito que vai ser um pouco mais, talvez um pouco menos, mas eu acho que vai ser um pouco mais. É isso. Diferentes ali, aportes diferentes de acordo com as necessidades ali de cada momento. Mas o grupo assumiria inclusive as dívidas do Santa Cruz e a promessa é recolocar o Santa Cruz na Série A. Faculdade não é pra você. É só um sonho, esquece. Ah, chega. Não dá pra ouvir tudo que te falam. Do Campeonato Brasileiro. Acho que a torcida comemorou muito, até fez foguetório na rua, tudo, e acho que tem motivos interessantes bons motivos ali para a torcida estar otimista em relação a isso. Porque o pacote em si faz sentido. E uma coisa que eu falo muito, eu tô até repetitivo, quando se fala em SAF, que todo torcedor de futebol acha que o seu clube é o maior time do mundo. Acha que a marca do seu clube é maravilhosa, que o seu clube tem um super apelo que ninguém vê, é incrível como ninguém vê, como ninguém percebe, como ninguém explora o potencial econômico do seu clube, todo mundo gosta, esse clube é fascinante, atrai muito torcedor, tem uma torcida de massa que é fanática, fiel, que vai... Todo torcedor acredita nisso. Né? Então todo torcedor acha que o seu clube é um super investimento. Mas nessa hora, você tem que ser frio. No final das contas, quando aparece proposta de SAF muito milagrosa, que parece atender muito ao anjinho que fica falando ali que o seu clube é o maior do universo, o torcedor vai no embalo, mas ele tem que desconfiar. Porque muitas vezes é alguém querendo aproveitar o embalo, fazer algum populismo, e às vezes não tem estofo para segurar aquelas promessas. Então, no final das contas, tem que fazer sentido do ponto de vista racional. Você tem que pensar assim, faz sentido essa promessa? Faz sentido o que o cara está falando que vai fazer? No caso do Santa Cruz, tem muita coisa que faz sentido, tem muita coisa que se encaixa. Então você tem motivo para acreditar. Vou dar uma pausa aqui, porque o que ele falou faz todo sentido, né? Inclusive, a gente, ao longo desses meses, anos aí, ouviu falar de proposta do Flamengo, de um ex-dirigente do Flamengo, proposta do Newcastle, proposta do ex-presidente do Bahia, proposta de grupo árabe. Essas são as que eu estou lembrando, tá? Proposta aqui dos empresários pernambucanos. Então, só agora que eu lembrei aqui, nos últimos meses a gente ouviu falar de 5 propostas. A que chegou a fazer um pouco mais de sentido foi a dos empresários americanos, os empresários pernambucanos. O pessoal do Petribu, o pessoal da Pitu. Foi a que chegou a fazer um pouco mais de sentido. Mas quando a gente se aprofundava no assunto, a gente via que não ia para frente. A do Newcastle era irreal, a do Grupo Árabe era irreal, o dono do Olympiacos também falaram. A do Flamengo foi do ex-dirigente do Flamengo, esqueci o nome, foi também um negócio muito irreal, que mal foi falado, mas foi comentado sim nas páginas, nos jornais. Mas é isso. Essa SAF que está concretizada
ela foi a que fez mais sentido. E aí o Biratã vai concluir. Isso não significa que vai dar certo, tá? Mas você tem motivo para estar otimista. Parece uma proposta que dá para ser levada mais a sério. Por quê? Do ponto de vista do futebol, quem deve cuidar disso é o Vinícius Diniz. O Vinícius Diniz, ele assumiu o Atlético de São João del Rei, Minas Gerais. E ele pegou o time na segunda divisão mineira, que na verdade se chama segunda divisão, mas é a terceira divisão, né? A primeira divisão é o módulo 1, a segunda é o módulo 2, e a terceira divisão é a segunda divisão. Né? Se chama segunda divisão. Então ele assumiu o Atlético na terceira divisão mineira. É um clube muito tradicional de São João del Rei, mas era um clube que teve futebol profissional há muitas décadas. Ele tinha virado basicamente um clube social em São João del Rei, é um clube social muito tradicional da cidade. Eu falei isso em live, falei isso no cast, falei isso na nossa live. Os empresários assumiram o Atlético na terceira divisão do Campeonato Mineiro. E hoje estão na Série B do Brasileiro. Então, o caminho a ser trilhado foi muito mais longo do que o nosso. Mas era um clube social que tinha deixado de ter futebol profissional. Ele assume, refaz o futebol profissional desse time e leva da terceira divisão mineira à primeira divisão mineira, sendo um dos times mais competitivos do interior mineiro. E o interior mineiro tem muito time de empresário, né? A gente já viu o Boa Esporte, Tombense, né? Então, tem uma concorrência que é pesada nesse aspecto, né? Com muita gente botando dinheiro em time lá. Os clubes mais tradicionais do interior de Minas, infelizmente, estão até um pouco embaixo, porque estão com dificuldades de concorrer contra esses clubes que têm esses aportes. Mas o Atlético pintou lá, não só tem sido competitivo na primeira divisão mineira, fazendo boas campanhas, como ele conseguiu vaga na Série D do Brasileiro, conseguiu subir para a Série C, e agora, em 2024, subiu da Série C para a Série B do Brasileiro. Então o Atlético de Minas Gerais vai jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vinícius Diniz, ele esteve em quase todo esse processo. Ele deixou a gestão do Atlético em agosto do ano passado. Então foi na reta final, né? Então ele não pega o Atlético subindo, mas assim, todo o projeto ali teve participação dele, transformando o Atlético em um time competitivo. Então o torcedor do Santa Cruz vai falar, se esse cara vai cuidar do futebol, ele já entende de fazer o que ele... três ou quatro passos que ele precisa fazer com o Santa Cruz, ele já fez com o Atlético, que é um clube muito menor, com muito menos recursos, com um estádio muito menor, muito menos torcida, muito menos apelo, né, do que o Santa Cruz. E ele conseguiu, né? Então, eu repito o que ele falou e o que eu já falei. Pegou o Atlético com um caminho muito mais longo a ser traçado, um time que não tem torcida, um time que não tem a tradição, de uma cidade menor. Então, o caminho foi muito mais longo e muito mais difícil. Então, teoricamente, o caminho que ele vai precisar traçar no Santa Cruz vai ser mais curto. Não sei se vai ser mais fácil, mas vai ser mais curto. Então, ele só não fez o passo final que ele levou o time para a Série A. Isso ainda não aconteceu. Mas ele saiu de lá antes disso. Mas, de resto, ele fez todo o trajeto aí que o Santa Cruz quer fazer e está tendo tanta dificuldade, né? O Santa Cruz está com dificuldade de sair da Série D do Brasileiro, que, de fato, é um campeonato muito traiçoeiro, né? Um mata-mata muito cruel. Muito clube que está fazendo trabalho sério acaba caindo nesse mata-mata por causa de um jogo que a coisa deu errada, um jogo que vai para pênaltis. Contra, de repente, a pressão da torcida fica grande num determinado jogo. Um time que joga sem pressão, sem torcida, acaba levando vantagem e classificando. Então... Isso é perigoso na Série D, né? A gente viu isso acontecer várias vezes aí. O Retrô daqui, que tem um trabalho muito sério, muito bem feito, foi o líder do campeonato e no primeiro mata-mata saiu, no segundo mata-mata saiu. Inclusive, para o próprio Santa Cruz, o Retrô, que vinha como favorito, o Santa Cruz estava muito mal no ano, um time desorganizado, devendo salário, na época que tinha um ratinho que botava a boca no trombone e falava as coisas, que o Santa Cruz estava muito desorganizado. Então, e o Santa Cruz foi lá e eliminou o Retrô. Então, realmente, é um campeonato muito traiçoeiro, é muito difícil, Ele já conseguiu fazer isso com o Atlético. Do ponto de vista econômico, aí é o Márcio Cadar que aparece. O Márcio Cadar, ele é empresário lá de Minas Gerais, com experiência na área financeira. Ele trabalha muito em reestruturação de empresas, reestruturação de dívidas, que é uma coisa que ele vai ter que fazer no Santa Cruz, porque a SAF vai assumir as dívidas do Santa Cruz, então ele vai trabalhar com isso. E ele foi conselheiro do Atlético Mineiro, inclusive foi um conselheiro que até ficou envolto em polêmicas, porque há uns anos ele reprovou, por exemplo, o orçamento que a diretoria do Atlético Mineiro apresentou na época, então ele até deu entrevistas explicando por que ele não estava concordando com o orçamento do Atlético Mineiro, o que é algo que ele pode até usar em favor dele, considerando a situação do Atlético, que é um clube que tem dívidas grandes, ele pode até usar a favor dele, dizendo que assim, ele não compactou com aquilo em determinado momento, independentemente do cenário, ele ainda pode usar isso a favor dele. Os dois também têm uma curiosidade, aí o Vinícius também, tá? Os dois chegaram a trabalhar também no setor imobiliário, então é até uma questão que pode ajudar no Santa Cruz, tá? Então o Márcio ele tem uma experiência, o Vinícius tem experiência no futebol e o Márcio tem experiência de reestruturar a dívida, de trabalhar na reestruturação de empresas. E no final das contas, pensando friamente, é algo que você tem que fazer com o Santa Cruz, independentemente da história do clube, com o quão grandioso é o clube, o quão maravilhoso
maravilhosa a torcida, ou quão maravilhosa a torcida acha que o clube é tudo. Tratando friamente, é uma empresa que precisa de reestruturação. E isso é um pouco o currículo do Márcio ao longo da carreira dele. Além disso, como os dois têm um pouco de experiência de trabalhar no mercado imobiliário, tem uma questão ali que é importante, e que é o Estádio da Arruda. Faz parte também. Tudo que o Santa Cruz precisa, né? É um gestor de futebol sério, um gestor financeiro que entende já do ramo e imobiliário. O Biratã vai falar agora. Do escopo da SAF, trabalhar na reestruturação do centro de treinamento do Santa Cruz e do Estádio da Arruda. E o Estádio da Arruda é um patrimônio muito interessante, porque ele é um estádio muito grande, 60 mil lugares, que fica na cidade de Recife, e é importante falar que fica na cidade de Recife, porque neste momento o principal estádio, a principal arena esportiva, a arena de grandes eventos de Recife, não fica em Recife, fica em São Lourenço da Mata, que é a Arena Pernambuco, construída para a Copa do Mundo. Aliás, para mim é um projeto que continua sem pé nem cabeça. Ainda acho absurdo ter sido construído aquele estádio, tendo 3 grandes clubes em Recife, com seus estádios próprios, poderia se investir no estádio de um deles, mas se construir um estádio novo no meio do nada, né? Ou então bem afastado do centro de Recife. É um estádio que torcedores reclamam muito de ter que ir para lá. Então, falando nisso, eu concordo com ele e eu acho bem provável que haja uma interdição no Arruda para ser feita uma reforma, eu acho que jamais vista no estádio do Arruda, uma reforma realmente de modernização, de reestruturação completa do Arruda. A Portuguesa anunciou nas suas redes sociais que o Canindé, a Portuguesa também foi vendida por um valor semelhante ao do Santa Cruz, e o estádio do Canindé vai ser fechado para reformas. Então acredito que isso deve acontecer no Arruda também. Não sei se agora ou na Série D, sinceramente não sei, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para ir para a Arena esse ano, vários jogos, inclusive. Mas vai valer a pena. Esse é o estádio, por exemplo, quando a seleção brasileira vai jogar em Recife, joga na Arena Pernambuco, né? Mas o Santa Cruz, tendo o Arruda, o tamanho que ele tem, ele pode tentar colocar o Arruda como a grande praça de eventos esportivos ou até de shows em Recife, porque tem um estádio com um tamanho bom e maior do que qualquer outro, inclusive maior que a Arena Pernambuco, e é mais bem localizado que a Arena Pernambuco. Então, se houver condição de fazer uma remodelação muito grande do Arruda, e olha, eu estive no Arruda, eu visitei o Arruda no final do ano, em 2023, então faz, sei lá, uns 15 meses, vai. Foi em novembro de 2023, então realmente faz pouquinho mais de um mês, de um ano. Eu estive lá e o Arruda tava bem mal. Tava com vários problemas de manutenção, precisando reestruturar. E nem questão de transformar em arena, se o estádio Nutella, se o estádio é raiz. Tá precisando de uma reforma boa, né? Tá precisando, dá pra ser melhor. O torcedor do Santa Cruz merece um estádio melhor, né? O Santa Cruz merece ter um estádio melhor. E a cidade de Recife merece que o maior estádio seja um estádio melhor do que o Arruda é neste momento por causa do... Olha só o que você vai aprender em apenas uma semana na jornada de inteligência artificial da hashtag. Na primeira aula, do grau de manutenção que ele estava. Não sei, não imagino que ele tenha mudado muito, assim, melhorado tanto assim em relação ao que estava em novembro de 2023. Não, Biratã. Se você ver esse vídeo, eu espero que sim. Não melhorou. Inclusive, aparentemente, no último jogo contra o 13, as coisas estavam piores. Mas vai melhorar agora. 23. Até eles falaram, na época que eu fui pra lá, falaram que iam melhorar algumas coisas, porque Santa Cruz estava parado naquele período, né? Não estava com o calendário naquela época, mas que eles iam melhorar algumas coisas pensando no Campeonato Pernambucano do ano seguinte, mas assim, também ia ser dar uma ajeitada no gramado, algumas coisas lá. Ainda é um estádio que precisa melhorar demais. Mas o Santa Cruz pode ter naquele estádio até um estádio menor, de repente 60 mil. Pode-se chegar à conclusão de que 60 mil é muita coisa pro dia a dia, então seria um estádio muito grande, com muita estrutura, até com uma manutenção mais alta, mas de repente reduzir para 45 ou 50 mil, continuaria sendo um estádio muito grande, um estádio capaz de fazer o Santa Cruz levar grandes públicos e se tornar o maior estádio da região metropolitana de Recife e, com isso, se tornar o estádio mais atrativo para grandes eventos como jogo de seleção brasileira e eventualmente shows que forem acontecer em Recife. Então o estádio da Arruda é um patrimônio que não é só para o Santa Cruz jogar lá e fazer investimento para melhorar as arrecadações do Santa Cruz, melhorar a média de público do Santa Cruz, porque quando a torcida do Santa Cruz se mobiliza, ela enche o estádio, 60 mil lugares, mas teve jogos ali nos últimos anos também que o Arruda ficou bem vazio porque a torcida não se via motivada e o estádio também não está em grandes condições. Então pode ser um espaço em que pode melhorar para o Santa Cruz, mas também pode ser um investimento para quem vai ter um pouco mais de intimidade com o mercado imobiliário, com esse tipo de indústria ali, né? De como... O que ele fala aqui é perfeito, porque o investimento no Arruda, na verdade, é um investimento na cidade, do estado. É um investimento para Recife, para Pernambuco, porque a gente pode receber shows aqui de bandas internacionais e o Santa Cruz ganha com isso, a cidade ganha, o estado ganha, todo mundo ganha, o público ganha, principalmente. Então...
O Arruda que já teve show de Paul McCartney, do Iron Maiden, e hoje em dia não tem mais condições. Então acho que uma reforma no Arruda todo mundo ganha. O Santa Cruz, a torcida, o clube, a população no geral, a cidade, o estado. Fazer valorizar aquilo tudo, né? Como valorizar um imóvel, uma construção, uma obra, para dali sim também ganhar dinheiro com ela. Então faz sentido também. Então não é só o time de futebol do Santa Cruz que traria retorno, mas o estádio do Arruda como um patrimônio também traria retorno. Agora, R$1 bilhão é um investimento muito grande, mesmo que você reparta ele em 15 anos e mesmo que você até dentro da sua conta coloque que parte desse dinheiro já vai ser o próprio Santa Cruz que vai já estar, a partir do momento que o Santa Cruz começar a crescer, começar a ter resultado econômico melhor, parte do dinheiro que entra, que o próprio Santa Cruz vai estar gerando, seja parte da conta do R$1 bilhão. Porque tem um investimento inicial que seria alto. Né? O investimento inicial no time, eu imagino que o Santa Cruz vai jogar uma Série D, mas vai ter que montar pelo menos um time com um nível de gasto parecido com o de Série B. Porque o Santa Cruz é um clube que não vai poder jogar Série B com muita margem para não subir, vai ter que jogar com um time muito acima da média para a Série D. Além de tudo, o Santa Cruz é um time que assim, a torcida vai estar empolgada, ele vai ter que jogar Campeonato Pernambucano com perspectiva de brigar por título e também brigar para voltar a ser um clube que brigue por título na Copa do Nordeste. O Santa Cruz tem título da Copa do Nordeste, mas ele não tem brigado. Este ano mesmo ele já está eliminado, né? Ele caiu pro 13, jogando em casa, ele cai pro 13 na fase preliminar. Então nem jogar a Copa do Nordeste direito o Santa Cruz tem jogado. Então o nível de investimento vai ter que ser um nível alto, mesmo o time estando na Série D e teoricamente nem precisando tanto de investimento para ser competitivo na Série D. Uma questão importante. Eu acho que inicialmente o investimento inicial vai ser para recuperar a dignidade do Santa Cruz, para o Santa Cruz voltar a entrar no Campeonato Pernambucano para ser um dos candidatos ao título. Porque, sinceramente, atualmente, o Santa Cruz ele entra no Campeonato Pernambucano, a torcida, a maioria, pensando na terceira colocação, na quarta, para garantir a vaga para o Nacional do ano seguinte. Então, a gente precisa recuperar a dignidade de entrar no Campeonato Pernambucano como um dos favoritos ao título. A gente precisa voltar a disputar a Copa do Nordeste e se classificar, porque o Santa Cruz não consegue jogar e quando joga fica na primeira fase. Inclusive, há uns anos atrás fez uma campanha horrorosa que só ganhou um jogo. Foi uma das piores campanhas da história da Copa do Nordeste. Então, o Santa Cruz não consegue mais disputar a Copa do Nordeste e no Pernambucano não entra como um dos favoritos ao título. Ele entra como um time que vai buscar ali a vaga na Série D. Então, inicialmente, a SAF vai recuperar essa dignidade do Santa Cruz de entrar no Pernambucano como favorito ao título, de jogar a Copa do Nordeste como um dos times que podem chegar nas finais e ser campeão e, né, nacionalmente, sair urgente da Série D. Eu acho que inicialmente é isso. Ele vai ter que ter um investimento parecido com um time de Série B, pelo menos, que é um investimento que o fará ser um time que brigue de forma real pelo título pernambucano contra o Sport, que é um time da Série A, e contra o Náutico, que é um time da Série C neste momento, e brigue pela Copa do Nordeste, mesmo que assim não seja para brigar por título, mas para chegar entre os 4, porque a Copa do Nordeste é muito competitiva, a gente tem 5 nordestinos na Série A, e o Santa Cruz não vai querer se ver tão abaixo deles. Por mais que entenda que leve um tempo, o torcedor do Santa Cruz vai querer ver o time pelo menos brigando, mesmo que não tenha a condição de ganhar do Fortaleza, ganhar do Bahia, na situação que esses dois clubes estão hoje, por exemplo, mas pelo menos competir de forma... Princípio. Alguém que você ama está sofrendo emocionalmente? E claro, você acaba sofrendo junto porque não faz ideia. Legal ali, né, cabeça a cabeça. Então vai ter que ter um investimento forte no time. Mas esse investimento inicial, pensando em estádio e centro de treinamento, é muito alto também. Então eu até imagino que desse 1 bilhão, até falei a conta que é 66,6 milhões por ano, mas nos primeiros anos talvez tenha que ser um pouco mais, porque vai ter que considerar estádio, vai ter que considerar dívida, né, pagamento da dívida do Santa Cruz, quer dizer, pelo menos a negociação, então pagamento de algumas dívidas mais urgentes logo no começo, e a montagem de um time pelo menos com nível de Série B. A partir do momento em que esse time sobe da D para C, você pode fazer uma manutenção de time com pequenas melhorias para aí sim, porque estar na Série C já te dá algum nível de conforto, não que a torcida goste disso, tá? Mas na Série C, você, na pior das hipóteses, você pode jogar pra ficar nela. O duro da Série D é que você joga ou pra subir ou pra mais nada. Porque você não adianta ser quinto colocado na Série D, que você não tem vaga garantida na Série D do ano seguinte. A não ser que você tenha feito uma boa campanha no seu estadual. Então, a Série D é muito cruel por causa disso. Então você tem que, chegando na Série C, mesmo que tudo dê errado, ou mesmo que naquele ano, porque você teve que, botou uma grana pesada no estádio. É o ano que você fechou o estádio, o Santa Cruz vai ter que ficar 2 anos jogando na Arena Pernambuco, porque o Arruda tá tendo que passar por remodelações que não vai ficar 2 anos sem poder jogar lá. Então vai ter que gastar tanto dinheiro que vai ter que dar uma segurada no investimento do time. Ok, você pode ficar na C. Ou você tá na B, você fica na B. Você joga pra ficar na B. Você não precisa montar um time pra subir, mas pelo menos pra garantir a manutenção do status que você tem. Agora,
o Santa Cruz precisa pelo menos chegar na 100. Então os primeiros anos vão ser mais duros ali para o investidor. A questão é, se os investidores ali, se de repente tiver mais algum investidor por trás desse projeto tudo, às vezes o Márcio Cadari e o Vinícius Diniz acabam sendo a imagem pública, mas de repente tem mais gente ali com eles trabalhando, ou pelo menos botando dinheiro ali investindo. Quem tiver envolvido nisso tudo, se vai ter bala para ficar mantendo esse investimento tudo. Isso é uma dúvida que a gente tem que sempre vai ter, mas faz sentido. Considerando as pessoas reunidas nesse trabalho e os objetivos que ela tem e o potencial que o Santa Cruz pode entregar, as coisas parecem se encaixar. Acho que tem motivo para o torcedor estar otimista. Até porque, às vezes, o dinheiro é a parte que muitas vezes é mais difícil. Mas olha, a parte de campo também é difícil. E pelo trabalho que esse grupo fez no Atlético, dá para acreditar que o trabalho de campo também eles seriam capazes de fazer, ali de montar um time para ser competitivo. Mas enfim, então se gostou do vídeo da joia, não gostou da joia para baixo, se inscreve aqui no canal. Bom, é isso. Eu indico o canal aí da ESPN Brasil para você ver mais conteúdos como esse também. Se inscreva também no nosso canal, deixa o like, compartilhe, siga nossas redes sociais e se torne membro. Bom, o vídeo foi bem interessante para deixar algumas coisas mais para trazer à tona algumas coisas que a gente podia ter esquecido, alguns detalhes, e eu concordo com o que ele falou, a SAF faz sentido, os investidores já foram testados, então são pessoas que já conhecem do mundo do futebol, do mundo financeiro, do mundo imobiliário, e já foram testadas em outros clubes e deu certo. Então tem tudo para dar certo. É isso. Amanhã tem jogo contra o Petrolina, talvez no horário desse vídeo já tenha sido liberada a venda de ingressos, fique atento e compareça. Um abraço.